Deus seja louvado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vamos à paz do Senhor. Vamos então ler a palavra de Deus. As crianças já estão liberadas para a aula, lá atrás. Nós vamos ler a palavra de Deus. Convidar os irmãos a estarem de pé mais uma vez. Amém? Dê paciência nos irmãos um pouquinho. Abra sua Bíblia no livro, na carta, primeira carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6 apenas. 1 Timóteo, capítulo 2, vamos ler versículo 5 e versículo 6. Amém? Todos acharam? Assim nos diz a palavra de Deus. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Até aí, irmãos, vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos, bendizemos a Ti, ó Pai, por este momento, mais essa noite, que o Senhor nos trouxe à Tua casa, Pai. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa falar conosco, ó Deus, através da Tua palavra, Senhor. Te louvamos, te agradecemos já pelos momentos que passamos na Tua casa, Senhor. Assim nós te pedimos, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se sentar. Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Irmãos, fato é que o ser humano ele está em constante guerra, não é verdade? Nós olhamos às vezes para as nações, nós vemos guerras, países contra outros países, lutas, disputas, e o próprio Senhor Jesus mesmo falou que nos últimos tempos haveria guerras, rumores de guerras, e é um sinal da volta de Jesus, é um sinal profético que a volta de Jesus ela está muito próxima. É o tempo que nós estamos vivendo, o tempo do fim, que são os nossos dias. Irmãos, agora eu quero que a gente possa voltar um pouco para uma outra guerra. Não essa guerra entre as nações, uma nação contra outra, mas uma guerra entre Deus e o homem. Muitos podem até se assustar, mas o que é isso? Uma guerra entre Deus e o homem? Sim, uma guerra. Nós não estou falando de uma guerra contra o diabo, contra as hostes espirituais, não. Eu estou falando agora de uma guerra, de uma inimizade, de uma separação entre Deus e o homem. Para isso, nós vamos primeiramente, Paulo fala que há um só Deus e um só mediador. Então, para isso, nós vamos analisar um pouco agora o que seria então o mediador. Quem é o mediador? Que figura é essa? O termo grego para essa palavra mediador é mesites, que significa neutro, confiável. Quando nós olhamos, dá um exemplo bem simples,
uma partida de futebol, o árbitro, o juiz daquela partida, ele precisa ser neutro. Ele não pode torcer nem para um time nem para o outro. O juiz, quando vai julgar uma causa na justiça, ele precisa ser neutro. Ele precisa ser conforme a lei. Ele não pode julgar a favor, querendo, defender apenas o cidadão ou apenas a lei. Tem que ver o que é justo. Ele tem que ser justo. O mediador, como nós falamos de guerra, pensa agora no mediador, aquela instituição que se coloca entre duas nações que estão em guerra. Esse é o mediador. Ele vem para mediar a paz entre essas nações. Ele vem para trazer um acordo entre aquelas nações que estão em guerra. O termo, então, para mediador é neutro, confiável. O mediador lhe ajuda na negociação de uma disputa, Danny Akin disse que o negociador, que é Jesus, ele é um negociador Deus-homem, porque Paulo deixou uma ênfase aqui: Jesus Cristo, homem. Ele é homem e ele é Deus. Ele se fez homem e sendo Deus na mesma pessoa. E como eu falei, Danny Akin ele fala que esse mediador entre Deus e os homens, entre o céu e o inferno, se qualquer pessoa inserir outro nome após o versículo 5 que nós lemos, ele estará mergulhando no mundo da blasfêmia, da heresia, de Satanás e dos demônios, do inferno e da perdição. Então, nada pode ser acrescentado a esse versículo. Nenhuma pessoa, nenhuma instituição pode ser acrescentado a esse versículo. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Somente um mediador. A ênfase é: não há vários mediadores. Não há várias opções para se mediar essa situação. Que situação? Lembrando, essa guerra, essa separação que o pecado, logo mais nós vamos ver, que o pecado fez entre Deus e os homens. Não pode ser colocado, não pode haver outro mediador, somente Cristo. Ele é o único mediador, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Irmãos, não há nenhum outro, como eu falei, não há nenhum profeta, não há um super-homem, nenhuma outra santidade que possa ser colocada como mediador entre Deus e os homens. Não é nenhuma celebridade, não pode ser colocada, somente Cristo é esse mediador. E agora, por que nós necessitamos, irmãos, então, de um mediador? Por que nós necessitamos? Primeiro, porque o texto fala que há um só Deus. Paulo exalta o monoteísmo, que é a existência, a adoração a um só Deus. Como foi falado, várias nações que cultuam a vários deuses, mas a palavra nos diz que há um só Deus. Em Isaías 45, 5 e 6 está escrito: eu sou o Senhor,
e não há outro. Além de mim não há Deus. Não há outro Deus. Por mais que nós vemos pessoas ali expressando uma espiritualidade para algo, para alguém que não é Cristo, por mais que talvez nós ficamos assim constrangidos e com pena e com misericórdia, mas a palavra diz que não há outro Deus. Só há um Deus e um só Senhor, que é o Senhor nosso Deus, o Deus de Israel. E por que também, outro motivo, por que nós necessitamos de um mediador? Porque esse Deus, Ele é santo. E como nós cantamos, 3 vezes santo. Porque Ele é santo. Por causa da sua santidade. Deus está de um lado e os homens estão de outro lado do abismo. Somente Jesus é capaz de fazer essa negociação de paz. Por isso que Jesus, Ele desceu à terra, se humilhou e foi à cruz do Calvário para fazer essa negociação, essa reconciliação. Somente Jesus pode fazer isso, irmãos. Somente Cristo. Irmãos, segundo lugar, por que nós precisamos de um mediador? Porque o nosso relacionamento com Deus foi quebrado lá no Éden. O relacionamento de Deus com o homem foi quebrado através do pecado, da desobediência. E agora, Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A morte entrou no mundo pelo pecado, e agora a morte passou a todos os homens. É um sinal do pecado, é a morte, que um dia nós vamos morrer. Um grande sinal que o pecado nos atingiu é o nosso corpo, que ele vai perecendo, os anos vão se passando e ele vai se perecendo, e um dia ele vai descer a sepultura. A morte é o pecado que trouxe, mas a nossa esperança é que com a volta de Cristo, esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. A nossa esperança é essa, porque Cristo deu a sua vida por nós, e nós podemos crer que nós seremos transformados à sua imagem e semelhança. E Salmo, irmãos, também, Salmo 51, versículo 5, verso 5, o salmista Davi diz: eis que em pecado eu fui gerado, em iniquidade me concebeu a minha mãe. Ele não estava falando que a sua mãe estava numa condição de pecado, que era uma pecadora, que estava e que deu a luz a ele. Não, ele estava falando ali que quando ele nasceu, o pecado já estava ali no coração do homem. Hoje nós nos alegramos quando uma criança nasce, glória a Deus, é uma criança, é uma bênção, né? É lindo, é fofinho, mas ali está o pecador. Um pecador que até assusta, né? Que é inimigo de Deus. E vai chegar um tempo em que ele vai precisar reconhecer que ele é pecador. E somente com o mediador, que é Cristo Jesus, ele pode entrar no reino de Deus. Por isso nós precisamos de um mediador. Isaías
Isaías 59, versículo 1 diz que o Senhor diz que o profeta diz que eis que a mão do Senhor não está encolhida, que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados para não ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Veja a separação, o pecado faz essa separação, o pecado nos distancia de Deus, o pecado nos distancia da igreja, o pecado nos distancia da comunhão com os irmãos, o pecado bloqueia as nossas orações a Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Um exemplo de como o pecado nos afetou a humanidade. Irmãos, somente através de Jesus, o nosso mediador, essa reconciliação pode acontecer. Somente através de Cristo, pois ele, sendo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, sendo em semelhança de homem, e obediente até a morte, e a morte de cruz. Ele se humilhou, ele foi à cruz, se humilhou até a morte, morreu no nosso lugar, para que hoje nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Agora, irmãos, nós não podemos outra vez nos fazermos inimigos de Deus. Agora, existe o perigo de outra vez nós nos tornarmos inimigos de Deus. Depois de sermos reconciliados, nós corremos o risco de outra vez nos tornarmos inimigos de Deus. Como? Tiago 4,4 vai nos dizer que, texto pesado, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Uma vez que o homem separado de Deus, ele é reconciliado através de Jesus, ele passa a caminhar com Cristo, ele corre um grande perigo de outra vez se tornar inimigo de Deus, se, como o Tiago fala, ele amar o mundo, amar as coisas do mundo. Irmãos, e quanta coisa tem no mundo, né? Quantas coisas boas para se ver, boas para se provar. Nós não podemos amar o mundo, nós precisamos deixar as coisas do mundo, para não nos tornarmos inimigos de Deus, porque a palavra de Deus que nos diz isso. Porque se nós dissermos que amamos a Deus, mas amamos também o mundo, amamos o pecado,
Não que ninguém vá pecar, porque estamos sujeitos ao pecado, mas não podemos amar e passar mais tempo. Aquilo que nós passamos mais tempo é aquilo que nós amamos. Com que eu e você nós estamos passando mais tempo? Com a palavra de Deus, com o celular, com pessoas, às vezes pessoas até, amigos, mais do que a Deus. Jesus falou que aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Não deixar que nós vamos abandonar e não vamos mais visitar a casa do parente, mas que o nosso amor por Cristo tem que ser maior. O nosso amor por Jesus tem que ser maior do que pessoas, do que coisas, do que prazeres. É necessário, irmãos, então, que nós façamos a cada dia um autoexame das nossas vidas. Segundo Coríntios 13:5 vai dizer que, assim, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. É necessário que a cada dia nós façamos esse autoexame. Como é que está a nossa vida com Deus? Será que nós estamos numa situação de inimizade com Deus? Será que nós estamos numa situação em que Deus pode contar conosco, assim como Moisés, como Abraão? É fácil falar, né, que Deus é meu amigo, mas viver nesse mundo realmente como amigo de Deus é muito mais difícil. Irmãos, e qual é então o resultado dessa mediação? Essa mediação que Cristo faz entre o homem pecador e Deus, e o céu e a eternidade. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. O homem, enquanto ele não for reconciliado realmente com Deus, ele não terá paz verdadeira. Não importa se eu e você tenhamos de nós mesmos uma boa imagem. Você pode achar que talvez você, mas eu não sou tão ruim assim, eu não sou tão mal. Mas a palavra diz que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Não há como você se achegar a Deus confiado em você mesmo. Como a irmã falou aqui, um grande dia, naquele grande dia, todo joelho, a palavra fala, se dobrará, e toda língua terá que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Um dia, todos nós estaremos diante de Deus. E o que nós vamos apresentar? Nós mesmos? As nossas justiças? Os nossos ideais? Porque nós temos muitos ideais, né? Ideias. Não, eu não sou como fulano, não sou como cicrano, né? Eu não sou tão mal assim. Não existe isso. Um dia todos nós vamos estar perante o Senhor e prestar contas a Deus. Irmãos,
E a paz verdadeira só virá com a reconciliação com Deus, através de Jesus somente, o único mediador, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Que grande testemunho esse, que Jesus deu a sua vida para salvar os pecadores, ao qual Paulo diz, o qual eu sou o principal. Hoje mesmo, irmãos, todos nós podemos ser reconciliados com Deus. Podemos ser reconciliados através de Cristo Jesus, o nosso único mediador. Os versículos anteriores falam que é o desejo de Deus que todos se salvem. O desejo de Deus. Isso não quer dizer que todo homem será salvo, não é isso. Não há aqui essa ideia da salvação universal, que todos os homens serão salvos, não. É o desejo de Deus que todos venham ao conhecimento da verdade. Qual verdade? Que há um só mediador, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o Deus que se fez homem. Um certo pastor que escreveu que há um homem no céu que não havia, e está lá, Jesus Cristo, homem, o Deus homem. Ele não deixou de ser homem e não deixou de ser Deus. Ele desceu aqui, não deixou de ser Deus. Ele foi assunto ao céu e não deixou de ser homem. Há ali no céu o Deus homem que se entregou em nosso lugar, para que nós possamos ser reconciliados com Deus. Irmãos, somente através de Jesus, irmãos. Somente através de Jesus. Vamos orar, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Somente Cristo pode trazer paz ao seu coração. Somente Cristo pode trazer a verdadeira paz para a sua vida. A melhor paz que o homem pode ter é uma paz com Deus. Mesmo que essa paz com Deus não vai trazer às vezes paz com os seres humanos. Vai trazer espada muitas vezes. Mas é melhor ter paz com Deus. É melhor estar em paz com Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nós te louvamos, bendizemos a Ti, ó Deus, Pai, por essa grande e maravilhosa reconciliação através do Teu Filho Jesus, Pai. Nos ajuda a cada dia, Senhor, a permanecermos, ó Pai, na Tua presença, Deus. Abençoa as nossas vidas, abençoa a Tua igreja. Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, Pai, pelo Teu Filho Jesus, nosso mediador, nosso advogado, aquele que luta as nossas causas, aquele que traz paz verdadeira aos nossos corações, Pai. Nós te louvamos, te bendizemos por tudo, no nome de Jesus. Amém.